A praça. Emperdigada e séria, Marieta, sentada no banco do jardim, permanecia ali todas as tardes, sobressando com dignidade seu volume encardenado de verde escuro, óculos sobre o nariz, nos braços fino a bolsa de couro marrom, que, apesar de muito usada, ainda conservava o brilho delicado, sempre conseguido com a graxa de sapato. Vestia traje clássico, que jamais entra em desuso, principalmente para algumas pessoas de certa idade. Aposentara-se aos 60 anos, depois de trabalhar por quase 40 anos nos escritórios da Estrada de Ferro. Apesar de em desuso as linhas de trem haverem quase todas acabado com o advento das estradas de rodagem, mais rápido e mais eficiente meio de transporte, a companhia, que mudara de nome algumas vezes, a tinha conservado no posto. Havia até quem dissesse que Dona Marieta representava a própria era da ferrovia, tendo nascido no seu apogeu e se mantido apesar de sua decadência. Funcionária exemplar, durante tantos anos quase nunca faltara ao serviço ou chegara fora do horário. As outras, que não conseguiam seguir-lhe o exemplo, diziam com raiva: ela pode porque é solteira, nada tem que a preocupe, nem que a impeça de chegar no horário. Ao que Marieta sempre respondia: é desculpa de quem não quer se esforçar, também tenho minhas obrigações. E de fato as tinha. Seus 2 irmãos se tinham casado e ela ficara com os pais, cuidara deles com desvelado carinho, até a hora em que eles morreram. Primeiro a mãe, vítima de insidiosa moléstia, depois de 6 anos o pai, de pneumonia dupla. Marieta ficou só. Os irmãos se tinham mudado para São Paulo em busca de melhores condições de trabalho, o que não era fácil naquela cidade do interior. Marieta sentia o peso da solidão, a ausência do afeto, a frustração de seus sonhos de mulher não realizados. Mas a vida na cidade mantinha seu ritmo e ela continuava a exercer suas funções no emprego religiosamente e cuidando da casa, agora solitária e silenciosa. Não se mudou. Para que o faria? Seu mundo de lembranças estava lá, sua infância, os ruídos dos seus pais nas costumeiras conversas ao pé do fogão, onde a lenha crepitava e a chaleira fervia continuamente. As discussões com os irmãos, os aniversários sempre comemorados com chocolate quente, mesmo no verão, e o bolo de maisena, sanduíche de mortadela cortada bem fininha, da venda do seu Nicolau, o namoro dos irmãos, as formaturas, seus sonhos nunca realizados. Porque não se tinha casado, ela bem o quisera, mas além de alguns fletes banais, nada mais acontecera em sua vida, nem um amor vitorioso ou uma emoção maior. O que fazer? Até que se tinha apaixonado por 2 vezes, a primeira aos 18 anos por aquele belo caixeiro viajante que todos os meses comparecia à companhia para vender papel e artigos de escritório.
Mas ele desapareceu sem sequer interessar-se por ela, que chorou muito vendo seu galã substituído por gorducho e simpático companheiro, pai de numerosa prole, que ele mostrava sempre a quem quisesse ver, tirando da carteira um retrato completo, onde sequer faltava os sogros e estavam seus 6 filhos. Nunca mais ouviu falar do seu antecessor, e outra aconteceu-lhe aos 40 anos, para provar que a idade não trava o coração. Alto, forte, simpático, solteirão inveterado, o Boanerges ocupou os pensamentos cândidos de Marieta, que em seus roubos amorosos jamais ia além de um beijo roubado a medo, um roçar de mão ao acaso ou um olhar mais intencional. Quando o encontrava na praça lendo o seu jornal, depois que saía da repartição onde trabalhava, tremia-lhe as pernas e o coração saltava-lhe no peito como a sair pela boca. Boanerges tinha o gosto pela natureza. Seu prazer era ver o entardecer em meio às árvores, ouvindo o gorjear dos pássaros e o chilrear alegre das crianças pulando a amarelinha. Suspirava fundo, bebia gostosamente a paisagem bucólica que o circundava e depois, feliz, realizando a vontade, tirava do bolso do paletó o jornal, cuidadosamente dobrado, e dispunha-se à leitura. Só quando a escuridão dificultava a visão é que ele repunha o jornal no bolso e, respirando gostosamente, tomava o caminho da casa. Às vezes embebia-se tanto na contemplação e no prazer de viver aquele instante que saía deixando o jornal esquecido no banco. Foi por causa dele que Marieta começou a gostar da praça. Ela também deixava o emprego às 4h30. Por que ir para casa tão cedo? Por que trancar-se no seu solitário mundo de recordações? Não gostava de ler os jornais, preferia as poesias, os romances. Mesmo assim, lia pouco. Não era um entretenimento que a atraísse. Contudo, lá estava o Boanerges, tão feliz, tão realizado. A princípio, ela tentava escolher livros para ler na praça todas as tardes. Na volta do emprego, sentava-se a um banco, ao lado do banco do seu apaixonado. E como saía mais cedo que ele, quando ele chegava, ela já lá estava, digna, ereta, lendo. Ele, vendo-a, cumprimentava-a, levando a mão ao chapéu, e ali permanecia silencioso e feliz. A cena repetia-se todas as tardes, e Marieta passava aquelas horas, livro aberto nas mãos, e observando o vizinho disfarçadamente. Com o tempo, ela até se esqueceu de mudar o livro, já que não a interessava a leitura. Ficava ali sentindo o coração bater forte e gostoso calor a invadir-lhe o corpo. Algumas vezes conversavam coisas banais, tais como: o dia está lindo, o céu está azul, as flores estão cheirosas. Nunca nenhum assunto pessoal ou mais íntimo.
Marieta sentia-se bem com a proximidade dele e naturalmente levantava-se antes que ele se decidisse a ir embora para recolher-se à sua casa solitária. No verão, um pouco mais tarde, no inverno, como escurecia mais cedo, retirava-se um pouco antes. Não ficava bem, pensava ela, deixá-lo ir-se primeiro e era tão pontual nesta atitude que aos poucos ele se foi habituando e esperar que ela se fosse para ir-se por sua vez depois de 5 ou 10 minutos. Até que um dia o Boanerges não apareceu e Marieta preocupou-se muito. Telefonou para a repartição onde sabia que ele trabalhava e descobriu que ele estava afastado por motivo de saúde. Teve vontade de ir visitá-lo, porém não ousou. Por certo, não ficava bem. Ele vivia sozinho. Durante vários dias esperou ansiosa e nada de Boanerges. Marieta olhava o banco ao lado do seu e rezava para que ele recuperasse a saúde. Até que uma tarde, ao passar pela praça, ele estava lá. Tinha chegado antes dela. Estava magro. Os cabelos tinham embranquecido mais, o rosto abatido, jornal no bolso do paletó. Ele olhava o céu e respirava o ar puro com prazer. Marieta, livro embaixo do braço, parou e olhou-o emocionada. Ele tirou o chapéu, sorriu e ela sentiu-se feliz. O senhor não tem vindo, disse com um ar sério. Estive doente, por causa disso aposentei-me, não trabalho mais. Marieta sentiu um baque no coração. Quer dizer que não virá mais à praça? Virei sim, ao contrário, agora tenho tempo para estar aqui sempre que quiser. Marieta sorriu tranquila, abriu o livro e mergulhou o rosto nele, embora seus olhos não lessem nada do que estava escrito ali. E de fato, as coisas se modificaram. Quando Marieta chegava, o Boanerges já estava lá, e ela, depois de cumprimentá-lo, sentava-se e reabria seu livro religiosamente. Quando se aposentou, Marieta cumprimentou-o mais corada do que o de costume e disse-lhe comovida: Hoje foi o meu último dia de trabalho. Aposentei-me. Ele remexeu-se no banco. Então não virá mais à praça? Nem pense nisso, disse com ardor. Depois, corada, completou: É tão linda. Estou tão habituada a vir aqui, agora terei mais tempo para isso. Ele sorriu calmo, abriu o jornal e continuou a leitura. Uma tarde ele olhou-a e disse, emocionado: Estou doente. O médico queria que eu mudasse de ares. Marieta olhou-o aflita. De fato, o Boanerges estava magro e abatido. O senhor vai viajar? Não, não vou. Se me curasse, eu iria, mas não tenho essa esperança. Marieta olhou-o penalizada. Pela primeira vez atreveu-se e, levantando-se, sentou-se no mesmo banco que ele. O senhor está triste? Disse comovida. Estou. Esta doença não me deixa. E sua família? Sou sozinho. Não tenho ninguém. A senhora tem família? Não. Meus pais morreram há alguns anos. Meus 2 irmãos moram na capital. A partir deste dia, os 2 sentavam-se no mesmo banco e ora conversavam, ora permaneciam em silêncio, ela fingindo ler,
Ele, contemplando a natureza, aos poucos descobriram que gostavam das mesmas coisas, tinham as mesmas ideias e muitos pensamentos em comum. Até que um dia ele não apareceu na praça, nem no outro e nem no outro. Desesperada, Marieta decidiu-se, aprontou-se e foi ter à casa dele. E o que temia aconteceu. O Boanerges estava pior, estendido no leito, rosto pálido. Ele estava mal. A empregada recebeu Marieta e levou-a ao lado dele, que, vendo-a, tentou sorrir. Senhor Boanerges, estranhei sua ausência e bem desconfiei da sua saúde. Dona Marieta, disse ele com algumas dificuldades, eu estou mal. Deus é grande, o Senhor vai ficar bom. Diariamente Marieta visitava o enfermo, mas ele não ficou bom. Uma tarde, entre um achaque e outro, num momento de calma, o Boanerges tomou a mão delicada de Marieta, dizendo comovido: sei que meus dias estão contados. Não quero morrer sem fazer-lhe uma confissão. Fale, senhor Boanerges. Nós nos conhecemos há muitos anos. É verdade, para mais de 20. Eu devo dizer que sempre a amei, Marieta. Eu sempre a amei. Boanerges, não diga nada, não me critique, por favor. Compreenda, eu já tinha mais de 40 anos quando a vi a passar e me apaixonei. Marieta tremia qual folha abatida pelo vento. Não se ria, por favor. Não estou rindo. Por que nunca me disse? Por que deixou que nossa vida se fosse sem nunca me dizer nada? A voz de Marieta era dolorida e havia revolta em seu tom. Eu estava velho demais, disse ele com voz cansada. Tive vergonha. Vergonha? Disse ela no auge do desespero. Porque eu sou livre e você também. A idade. Tive medo que você risse de mim, me desprezasse. Ela olhou-o triste. Eu que estremecia quando você passava, que sonhava com você todas as horas, esperando que essa declaração acontecesse. Lágrimas corriam dos olhos dela sobre as mãos dele, apertando-se em desespero. Quanto tempo perdido, disse ele com amargura. Sim, quantas horas de solidão e de angústia. Nós podíamos ter vivido muitos anos de felicidade. E a nossa idade? Nossos corações não têm idade. Você tem razão. Estou arrependido. Agora é tarde. Nunca é tarde. Ficarei a seu lado o mais possível. Cuidarei da sua saúde. Um dia construiremos nossa felicidade. Mas, apesar da dedicação de Marieta, o Boanerges partiu, tendo demonstrado o mais puro amor. Sentada na praça, enquanto a tarde caía, Marieta conserva ainda entre os dedos o mesmo livro aberto que não lê. Olha o banco vazio e, em pensamento, vê o Boanerges ali, jornal às mãos, lendo ou meditando. Marieta pensa no tempo que poderia ter vivido com ele e não viveu. Porque duas pessoas sozinhas que se amavam tanto não tinham conseguido ser felizes? Pela milésima vez, essa pergunta queimava-lhe o cérebro e a resposta era sempre a mesma: preconceito, puro preconceito, só preconceito dele para com a idade física,
dela para com o conceito que limita a ação da mulher, colocando-a como passiva no jogo amoroso. Por que não lhe demonstrara o amor que ia no coração? Orgulho, só orgulho. E ele, porque temera o ridículo de uma paixão depois dos 40 anos? Orgulho, só orgulho. Marieta olhou o banco vazio e pensou: se fosse hoje, tudo seria diferente, mas o tempo tinha passado e ela continuava sozinha. Um dia ela estava lá, no banco da praça, e de repente, quando olhou, surpreendeu-se. O Boanerges estava lá, como da primeira vez que o vira, forte, bonito, no bolso do paletó, o mesmo jornal cuidadosamente dobrado, mas ele não lia, nem olhava o céu, as flores, a natureza, olhava para ela e sorria. Ela levantou-se assustada. Boanerges, disse admirada, vem comigo, Marieta, vamos ser felizes. Ela não titubeou, caminhou para ele e abraçou-o com amor. Suas pernas tremiam de emoção e o seu coração batia tanto que parecia querer sair-lhe pela boca. Abraçou-o comovida e juntos, abraçados, seguiram tão entretidos e felizes que ela sequer percebeu que seu corpo ficara estendido frente ao banco onde tantas vezes tinha sonhado com a felicidade. Sua bolsa marrom jazia no chão semiaberta e seu velho livro de capa verde rasgara-se na queda quando suas páginas, levadas pelo vento que soprava forte, vozes de populares gritavam assustadas: socorro! A velhinha desmaiou. Está morta, disse outro. Pobre Dona Marieta. Ela sentava-se sempre aí durante anos. Eu a vi todas as tardes. Estava todos tão preocupados em socorrer-lhe o corpo e ninguém percebeu os dois vultos abraçados que, felizes, deixaram a bela praça rumo ao infinito. Gustavo Borges.